Pessoal, tudo bem? Primeiro, boa noite para quem está presencial, tudo bom com vocês? Tranquilo? Galera que está assistindo a gente aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque não há horário, não é isso? Principalmente agora na vida dos senhores. Porque a gente tem alguns dias para falar sobre o que, senhores? Segunda etapa, não é isso? Primeiro, parabéns, porque vocês passaram por uma primeira etapa aí, não é isso? Que foi uma das mais, digamos assim, exageradas, não é isso? Em termos de cobrança, e então a gente vai fazer com vocês, se Deus quiser, o trabalho junto com os outros professores, focado, direcionado para a sua aprovação. Tranquilo? Começo pelo nome, o nome é Ival, e eu tenho o prazer de estar voltando agora para essa casa, para trabalhar junto com os outros professores, nesse nosso curso. Tinha um tempo que eu estava afastado aqui de aulas e tal, por N motivos e tal. Aí a gente voltou com esse convite para integrar novamente essa equipe. Senhores, essa segunda etapa, quantos pontos vocês precisam fazer, por favor? 6, beleza. Alguém aqui quer fazer 7? 8? 9? Pra quê, velho? Você vai fazer o quê com esse resto de ponto, pelo amor de Deus? Primeira coisa que eu quero, então, 6 é 10, beleza? Correto? Porque se você tirar 6 e 10, nossa, tirei 10 do exame de ordem. Grande coisa, velho, mudou sua vida. Então, pelo amor de Deus, a primeira coisa que a gente quer é que você tenha a capacidade de atingir o seu objetivo. E seu objetivo é atingido com quantos pontos, senhores? 6, beleza? Então, que você coloque isso, por favor, na cabeça. Porque o grande barato do exame de ordem, velho, é a aprovação, pontuação, tô nem aí para ela. Concordam comigo? É ficar livre dessa enconha, não é isso? E fazer a vida tocar. Então eu estou aqui para poder auxiliar os senhores, como a gente já tem feito, na verdade, há exatos 15 anos, velho. Tem 15 anos que a gente está nessa bagaça de exame de ordem, beleza? Primeira e segunda etapa. Então o que a gente puder fazer para estar auxiliando vocês, estamos juntos, tranquilo? Bom, nós vamos trabalhar direito processual civil. E nessa aula inaugural, na verdade, eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos que envolvem, na verdade, um dos grandes problemas. Quais? Percepção da petição cabível. É ou não é, muitas vezes, a angústia, senhores? É. Porque você se depara com o enunciado e dali você teria, não é isso? Que, consequentemente, saber identificar qual seria a peça processual. Até porque o exame de ordem mudou. E hoje, se você errar a peça processual, que pontuação você vai ter na peça, velho? 0. E está sendo exigido também uma outra coisa com a qual eu não concordo muito, mas pouco importa. O que eu concordo ou não concordo vai mudar a vida dos senhores? Não. Mas aquilo que eu posso ajudar dentro de sala de aula, se Deus quiser, a gente consegue, beleza? Velho, zerou a peça processual, um abraço, não é isso? Nós não temos mais condições de ser aprovado nesse exame de ordem. E aí, então, o problema nosso passa a ser justamente o quê, velho? Que o exame exige não apenas que eu acerte, mas que eu dê também, e isso é o grande absurdo, e para isso vocês têm que estar preparados, o nome da peça, não é isso? Que haja ali uma precisão, inclusive, na nominação. Tudo conforme situações previstas dentro da estrutura do edital. Galera que está me acompanhando aí, galera que está presencial, estou sentindo falta de uma coisa. De que eu estou sentindo falta, mesmo sendo o primeiro dia de aula? Cadê seu código? Ah lá, já vai buscar. No imediato, vamos ver o que vai sair daí de dentro, velho. Que ano, por favor? Parabéns, ótimo. Tranquilo? Senhores, a sua aprovação não está com a gente aqui, pode ter certeza. O que a gente vai fazer é te auxiliar, o que a gente vai fazer é trazer para vocês situações possíveis, não apenas de trabalhar bem as questões dissertativas, mas também, consequentemente, fazer o trabalho em termos de composição da peça processual. Mas a sua aprovação está na sua bunda e está no seu código, velho. Sacou? Porque daqui até o dia da prova, que eu esqueci qual que é. Qual que é a barra mesmo? 7/5, beleza? 17/5. Vocês vão ter que se dedicar básica e exclusivamente a esse exame de ordem. Tanto que dizem que no caminho tem uma tal de Páscoa aí, não tem? Conhecem Páscoa, senhores? Boa, não conheço, é isso aí. Beleza? Tá? Se perguntarem para os senhores o que é Páscoa,
Você vai passar a Páscoa aonde? Semana Santa aonde? Esquece, velho. Beleza? Você vai perguntar, na verdade, para a pessoa e te questionar o seguinte: o que é Páscoa? Tranquilo? Que você não tem a menor ideia do que é, porque sua preparação agora é permanente. Sua preparação agora é realmente buscando, almejando essa situação de aprovação. E se Deus quiser, a gente vai ser iluminado junto com os outros professores, para que aquilo que a gente esteja trabalhando com vocês realmente seja fruto de. Mas para isso eu preciso, quem está assistindo também, por favor, código, tá certo? E preciso de uma segunda coisa, braço, porque nós perdemos um grande hábito. Qual o grande hábito a gente perdeu? O da escrita. Haja vista o note ligado, sacou? Até porque a gente perde o braço da escrita. E senhores, ao final de quanto tempo vocês têm para fazer essa prova? 5 horas, não é isso? Já tentaram escrever 5 horas direto, por favor? Já tentaram escrever 4 horas direto, 3 horas direto, senhores? Seu braço fica arrebentado, na boa. Então, o treinamento também em sala de aula com as atividades complementares tem que ser todas feitas e, consequentemente, de forma manual. Com um segundo problema. Já deu para ver, por isso que eu lancei aqui, que a minha letra é maravilhosa, não é isso? Não fala nada não. Sossega aí, beleza? A minha letra é maravilhosa. Senhores, eu não sei mais escrever de forma cursiva. Tá ligado? Não sei, cara, se me pede eu não vou conseguir. Porque, na verdade, a gente só escreve aqui no quadro desse jeito e acabou. O resto tudo é computador. E vocês vão ter não apenas que fazer essa prova toda escrita, não é isso? Mas, consequentemente, de uma forma que o examinador consiga ler a sua prova. Porque se eu não tiver condições de ler a sua prova, eu simplesmente te dou 0 e não corrijo. E geralmente tem uma galera aí de letra meio agarranchada, não tem? Aos presenciais, por favor, quem tem letra feia? Na hora, é imediato a identificação, sacou? É bater os olhos, eu já percebi, computador ligado, velho, não escreve porra nenhuma, entendeu? Então, pelo amor de Deus, galera, mão, sacou? Porque o problema é que você tem que, de certa forma, atrair quem está corrigindo a prova para o seu lado. E essa atração agora pressupõe, inclusive, que a letra seja por ele devidamente, pelo menos identificável, minimamente o que você está lançando, tá bom? Então, apenas algumas dicas e durante os dias que a gente vai estar junto, a gente vai estar também reavivando na memória dos senhores algumas coisas, tá bom? Bom, então vamos lá para essa aula inaugural, que eu quero, na verdade, trabalhar com os senhores, pressupõe a primeira grande dificuldade, pelo menos em termos de peça processual, que é o barato nosso. Qual que é, para mim, aqui a primeira grande dificuldade? Petição inicial e identificação do rito cabível. Porque o problema que falam com os senhores, tenho certeza que todo mundo, quem está me assistindo aí, já ouviu também. O que você vai fazer na segunda etapa? Civil. E aí você ouve o quê, cara? Você é doido? É imediato, velho. Por quê? Porque pode cair uma montoeira de peça, não é isso? Mentira. 3. Tá bom? Grosso modo, você tem 3 peças processuais. Você tem petição inicial. Você tem peça de defesa. E você tem peça recursal e acabou. E o que a gente tem, na verdade, inclusive nessa evolução de 15 anos, em sala de aula, batalhando, sempre ininterruptamente, segunda etapa de civil, senhores, é método para que você possa compor a sua petição de tal forma que ao final você consiga a pontuação necessária. E eu não quero necessariamente 5 na peça não, compadre, sacou? O que eu quero é a pontuação dela junto com as questões, não é isso? Viabilizando consequentemente a sua aprovação. Já devem ter visto provas anteriores do exame de ordem e o espelho de correção, não já? Como que é o espelho de correção? Não é todo fatiado? Já viram isso? Né? Competência, acertou, você vai ganhar tanto. Nominação das partes ali, tanto, fatos, fundamentos, pedidos e requerimentos, que é um grande barato de pontuação, tá certo? Você vai estar ganhando pontos ali e ao final você vai ter a sua soma. Então esse método que a gente aplica é justamente esse método para você buscar o máximo de pontuação possível. Já que a gente vai criar divisões estruturais dentro da peça, de tal forma que ao final você tenha toda a modelagem dela pronta. E para isso, senhores, pressupõe técnica. Uma técnica de petição inicial. Uma técnica
de defesa e uma técnica de recurso. E a partir do momento, desafio qualquer um, que você pegue qualquer dessas técnicas, você faz toda e qualquer petição inicial na sua vida. Você faz toda e qualquer peça de defesa. Você faz todo e qualquer recurso, porque é simplesmente uma técnica, tranquilo? Que tem variações, mas a base, a sustentação, o esqueleto é um só. E o problema nosso, então, passa a ser a identificação. Petição inicial, senhores. Como que eu consigo identificar a peça processual com o nome dela, inclusive, com o nome procedimental, digamos assim, de forma correta? Primeiro passo a ser dado, porque esse grande barato que a gente trabalha é uma sequência de passos, que a partir do momento que você vá caminhando junto nesses passos, ao final sua peça processual está devidamente composta. E quando eu penso em petição inicial, o primeiro passo nosso é identificar a pretensão. Claro que da leitura do enunciado vai surgir ali para os senhores, se é uma petição inicial, pelo menos em tese, é possível que a gente identifique se é uma petição inicial, se é uma peça de defesa ou se é um recurso. Grosso modo, eu estou te chamando aqui, na verdade, a propositura de uma demanda em razão de um cidadão que está batendo lá na porta do seu escritório para que seja, consequentemente, apresentado em razão de uma questão litigiosa para ele determinada demanda em juízo. Então, todo enunciado me dá basicamente esse mesmo caminho quando eu lido com petição inicial. Ótimo. A partir daí, meu primeiro passo. Qual é o pedido? Não estou pensando no pedido tecnicamente pronto, não. Porque pedido tecnicamente pronto, nós vamos ter que desenvolver técnica, sacou? Onde eu vou ter ali a técnica de objeto imediato, liquidação dele, se for o caso, liquidez dele embutida no próprio requerimento, na própria solicitação. Então, a primeira preocupação minha é o que você quer, o que você busca. E para isso eu tenho um exemplo de uma prova antiga da ordem, que para mim é bastante clara como que a gente deve desenvolver o raciocínio. Não estou liberando ela em mãos para os senhores, mas depois baixem do site, por favor, peça 1 de 2010, se eu não me engano. O que essa peça trouxe para mim? Velho, vem comigo aqui. Havia um cidadão chamado Paulo. Os nomes eu posso estar, na verdade, um pouco equivocado. Paulo, na verdade, um cidadão casado com Maria. Quantos anos de casamento? Isso quem me dizia era o enunciado. 45 anos de casamento, senhores. Na largada do enunciado, nós vamos dizer, na verdade, que Paulo é um cidadão o quê? Essa é muito fácil. Porque para você ficar 45 anos casado com a mesma mulher, velho, é um herói o Paulo, concordam comigo? Beleza? Bicho, lógico, sacou? 45 anos, Paulo casado com Maria, assim começa o enunciado, eu já falo, Paulo é um herói. Ótimo. E aí, em sendo herói, teve um problema. Qual? Morreu. Paulo deixou 3 filhos, José, Joaquim e Julieta, tranquilo? E tinha um patrimônio estimado mais ou menos em 2 milhões de reais. José, Joaquim e Julieta procuraram um amigo do Paulo, chamado João. João é o que, senhores? Advogado. E eles quiseram, na verdade, que a parte do patrimônio deles não viesse para eles. Fosse, na verdade, para quem? Para Maria. É possível, senhores? Eu tenho 2 caminhos. Ou no próprio inventário eu estou, entre aspas, abrindo mão. O professor de Direito Civil depois vai me corrigir, de boa, sacou? Mas estou abrindo mão. Logo, eu já estou inventariando tudo para Maria, não é isso? Ou eu posso receber e fazer doação, concordam comigo? Só que aqui eu tenho, nesse segundo caso, 2 problemas. Porque eu vou pagar 2 impostos. Aonde eu recebo e aonde eu transmito. Então, o doutor João deu o seguinte conselho para José, Joaquim e Julieta. Vamos resolver isso aqui dentro mesmo, com a dita, entre aspas, renúncia. Sacou? E deixa tudo para quem? Para Maria. Só tinha um probleminha.
Qual? 45 anos, um herói. E tinha esse herói o quê? Um filho por fora chamado Manuel. Mais ou menos com os seus 12 anos de idade. Manuel, que tem mãe, mas que não tem pai registrado. Justamente quem? O Paulo. Mas o besta sempre se deixou fotografar em festa da criaturinha. Sempre andou junto lá com a mãe do Manuel, sacou? Aquelas bobagens. Pois é, cara. Aí o doutor João sabia disso, já que era muito amigo do Paulo. Só que o João não avisou para o José, não avisou para o Joaquim, não avisou para a Julieta isso. E o enunciado me fala, acreditando no doutor João, que a mãe do Manuel ia ficar calada, velho. Numa herança ali, cujo monte total é 2 milhões, ela não ia falar absolutamente nada. Senhores, transferiram, abriram mão, aí depois veio justamente quem? O Manuel. E o Manuel, esse filho por fora, foi reconhecido por decisão judicial como herdeiro do cidadão conhecido como Paulo. Na conta feita dentro do enunciado desse exame de ordem, ele ficou com quanto? Com 1 e... porque o número mudou. Ele ficou justamente o quê? Com 1 milhão. E a Maria ficou com 1 milhão. E o José, e Joaquim e a Julieta ficaram com quanto? 0, velho. Promova na qualidade de advogados contratados por José, Joaquim e Julieta a demanda cabível para a busca da indenização que eles teriam direito. Ponto. Assim termina o enunciado. Senhores, qual é a ação a ser proposta? Primeira coisa que eu tenho que visualizar, qual é o pedido? Essa prova foi foda, porque teve uma galera que fez o que, bicho? Ação de anulação, entendeu? Para poder atingir supostamente a vontade anteriormente exteriorizada de forma válida, e isso o enunciado fazia, para ver se eles poderiam concorrer, não é isso? Outros entraram com mandado de segurança, outros entraram com ação rescisória, quando na verdade, senhores, o que o enunciado grita? Depois dá uma lida nesse enunciado, por favor. O enunciado grita: propõe a demanda cabível para a busca da indenização deles. Contra quem, senhores? Contra o advogado. Primeiro pensamento da galera, porra, a ordem nunca ia fazer uma questão que envolvesse justamente o que, cara? Um advogado como réu. Por que não? E o enunciado gritou para mim o quê? Indenização, inclusive porque eles teriam ficado com isso muito abalados no seu emocional. Então você vai dar leitura do enunciado, extrair primeiro sempre o quê? Qual é o pedido, qual é a pretensão, você ia me chamar. Não. Reaver herança não. Reaver herança não. O enunciado falou, quero indenização. Eu não vou reaver herança não, porque tudo isso aqui foi o quê? Válido. Isso aqui não pode ser objeto de anulação, não. Ele resolveu a vida dele, foi declarado e ganhou a herança. Claro, porque eu só posso pensar na indenização se eu perdi patrimônio. Manjou? Então observa todos os problemas. Muito pensar assim. Ah não, vou anular isso aqui. Cara, o enunciado falou, Manuel foi tido como lícito representante do escambau. Como herdeiro do cara, acabou, sacou? Não se briga com o enunciado de prova, primeira coisa. Porque se vocês estão aqui e quem está me assistindo, vocês estão fazendo civil. Vocês têm um probleminha na vida, que na verdade é a grande solução da vida dos senhores. Qual? Vocês perguntam e se? Alguém aqui já fez alguma prova, fechada que seja ou aberta, e que leu o enunciado e falou o seguinte: eu sei a resposta dessa porra. Tá fácil demais, eu vou ler de novo. Já fizeram isso, senhores? Claro, porque vocês estão fazendo civil. Se vocês não tivessem esse tipo de raciocínio crítico, vocês iam estar fazendo o quê? Para falar.
aquele povinho do trabalho, não é isso? Que não precisa pensar muito, velho. Vocês não se conformam muito com o acerto, o que é um problema sério para o exame de ordem. Não para a vida de vocês, mas para o exame de ordem é. Então, exame de ordem, eu quero o seguinte de todo mundo, quem está me assistindo, por favor. Identificou, leu, viu que é fácil, sabe, responde, porra. Porque senão você vai começar a fazer o quê, cara? A voltar, não é isso? A buscar, exato, você vai começar a buscar coisa que não existe. E vai por um caminho, aí sim vem o erro. Então, se vocês estão aqui, cara, é porque vocês têm esse inconformismo, o que é algo brilhante, podem ter certeza, que vai ser altamente produtivo para a vida futura dos senhores. Para o exame de ordem, eu quero limitações em relação a esse e si. Exame de ordem, eu quero, na verdade, o seguinte: eu li, eu sei, eu vou no código, eu confirmo, beleza, eu vou responder essa porra e ficar livre, tá bom, gente? Beleza? Porque vocês têm esse hábito, e ele para o exame de ordem é péssimo. Para a vida vai ser ótimo para os senhores. Tanto que vocês estão aqui, se não, tá, fica aqui povinho, beleza. Então, ó, primeira coisa, identifique a pretensão, identifique o pedido, identifique aquilo que você solicitará em juízo, por favor. Tranquilo? Feito isso, você vai dar agora um segundo passo. Você vai ter que responder uma segunda pergunta. Qual é o rito processual? Então, senhores, a partir do momento em que você identifique o pedido, que você identifique qual é a pretensão, que você buscará para aquele cidadão que você representará tecnicamente em juízo, agora você vai ter que definir para mim qual é o rito. E aí, então, você vai ter que fazer o seguinte trabalho. Primeiro, você vai ler o sumário do seu código. E eu não estou de sacanagem. Você vai ler o sumário do Código de Processo Civil. Porque eu quero que você dê um pulinho no artigo 890 e seguintes. Eu quero que você pegue o livro 4 dos procedimentos especiais. E quero que, por favor, faça esse exercício hoje, se possível, se não no máximo amanhã. Porque ele é fundamental caso caia uma petição inicial, tá? Fundamental mesmo. Porque você vai ter que saber identificar. Claro que a gente vai fazer esse trabalho em cima dos senhores, mas eu já quero que vocês se preocupem com ação de consignação em pagamento. Tá bom? Quero que vocês se preocupem com ação de depósito, eu não estou preocupado com ela, com ação de prestação de contas. Estão anotando, gente? Vai aí que eu não vou para o quadro não, velho, tá? Consignação em pagamento. Prestação de contas, tá bom? Possessórias, consignação, prestação de contas, possessórias, nunciação de obra nova, tá bom? Nunciação de obra nova. Quero que os senhores se preocupem com monitória. De novo, gente, consignação em pagamento, prestação de contas, possessória, nunciação de obra nova, tá? Monitória, embargos de terceiro. Mas eu quero que vocês vejam que além dessas que eu estou enumerando, existem outras também nesse livro. Tá certo? Porque a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Senhores, quando a gente pensa numa situação, claro que eu vou completar essa lista aí, segura para mim, tá? Vou completar. Quando a gente pensa, na verdade, em rito processual, nós estabelecemos um primeiro parâmetro, qual? Ou uma ação é de procedimento comum ou uma ação é de procedimento especial. O seu pedido ou será posto numa demanda que é de procedimento especial, ou a sua demanda será posta perante uma demanda que seria de rito comum, ok? Só que o rito comum são dois, não é isso? Ordinário e sumário, beleza? Ótimo. Só que eu tenho ritos especiais. E se eu perguntar para os senhores, vocês vão saber me responder. Qual é o rito processual básico para o direito processual civil? Ordinário, não é isso? Tanto que eu aplico subsidiariamente aos procedimentos especiais
artigo 272 do Código de Processo Civil, aquilo que o rito ordinário prescreve, caso o procedimento especial ou sumário não tenha ali o ato processual nele devidamente delimitado. Então, o rito básico nosso é o rito dito ordinário, legal. Mas a minha linha de raciocínio é a seguinte. Eu tenho procedimentos especiais, anotaram esses 5 aí? Eu já quero que vocês venham sabendo quando é que elas são cabíveis. Tá certo? Que as identifiquem no código com rapidez. Porque saber identificar as coisas no código também, sacou? Então, em sala de aula, senhores, para mim, todo dia, o código que vocês vão levar na prova. Tá bom? Porque faz diferença, cara. Demais, bicho. Se alguém aqui tem hábito de usar, tem muito tempo que eu não uso código, sacou? É físico mesmo e tudo. Mas, bicho, era tão fácil, cara. Parece que você bate a mão, ele abre, não é isso? Aonde tem que cair. Tá? Orelhinha, pode colocar? Pode, boa, ajuda muito, tá? Na hora de você buscar, porque geralmente vocês compram esses vademecums, não é isso? Enormes, né? Que são pesadérrimos e tal. Então, vale a pena essas identificações. Marcamos essas 5 que estão no Código de Processo Civil. Mas eu quero também, Lei 8.245. E na Lei 8.245 eu tenho 4 ações possíveis e, consequentemente, 4, entre aspas, tipos de petição inicial, porque seriam todas derivadas do mesmo esqueleto, não é isso? Mas as variações dela. Eu tenho Lei de Locação, gente, 8.245. Eu tenho despejo. Eu tenho a consignação em pagamento lá prevista, para situações decorrentes de aluguéis, ok? Eu tenho revisional e renovatória. Então, eu tenho na 8.245 4 possíveis. Despejo, tranquilo, a consignação em pagamento lá dentro da Lei 8.245, que tem uma pequena mudança, tá? Eu tenho a renovatória e a revisional, tá bom? Que também são sempre ações, o que é possíveis, não é isso? De serem exigidas dos senhores. Tranquilo? Outra. Mandado de segurança pode cair? Claro que pode. Puta merda, Ival. Eu nunca fiz uma petição inicial de mandado de segurança. É tudo a mesma coisa, cara. Deixa comigo, não preocupa com isso não, sacou? Mas anota aí, eu quero a lei do mandado de segurança anotado. Esqueci o número dela, depois vocês procuram. Obrigado, qual que é? 12090 aí? Isso, valeu. 12096, anota para mim aí. 12016. Estagiário é foda, velho. Estagiário aqui, ô bicho, ô praga. Vamos lá. Senhores, pegaram também mandado de segurança. Eu quero uma atenção, porque muitas vezes talvez a gente precise, até mesmo para questões dissertativas, tá? Aí eu quero que vocês voltem ao Código de Processo Civil. E eu quero, apesar de não estar previsto como procedimento especial, mas eu quero que vocês tenham também uma atenção no artigo 56, que fala da figura da oposição, que também é uma petição inicial e tem situações próprias, ok? E saber distinguir quando que é oposição, quando que é embargo de terceiro é muito legal. Chegaremos lá. Senhores, quantos que a gente enumerou aí? Nós enumeramos 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? Lá da Lei de Locações. Aí eu trouxe vocês de novo ao mandado de segurança, 10, não é isso? Aí a gente caiu agora na oposição 11, não é isso? Ótimo. E tem mais umas que eu não falei ainda, tá bom? Ótimo. Procedimentos especiais. Aí depois eu tenho petição de rito sumário, depois eu tenho petição de rito ordinário, tá bom? Legal. Cara, identifiquei o pedido. Agora eu tenho que identificar o rito. Eu não entro fazendo petição inicial se eu não sei o rito. Tá certo? Eu tenho que saber qual é e aonde está dentro do código o rito, para situações próprias de estrutura redacional. Então agora eu vou me perguntar qual é o rito, qual é o raciocínio que você tem que fazer para identificar o rito. Primeira subpergunta que você faz. Esse pedido é de procedimento especial
Se for, vai fazer. Por isso que eu preciso que você identifique quando é que eu vou usar a ação de consignação em pagamento. Quando é que eu vou usar a ação de prestação de contas. Quando é que eu vou usar uma ação de despejo, quando é que eu vou usar uma ação possessória. E, senhores, digo para vocês que é muito bom, porque todo procedimento especial, sabe quantas hipóteses de enunciado eu tenho? Uma só. Porque todo procedimento especial é criado para uma situação litigiosa específica, muito clara, muito precisa, tranquilo? Por isso, fazer os exercícios que vão ser, claro, remetidos para os senhores aí e tal, é fundamental para saber identificar, sacou? Qual é a situação dessa pretensão? Então, a primeira pergunta, esse pedido é de rito especial? Faça. Você já achou. Não tem rito especial para essa situação litigiosa, para essa minha solicitação. Aí você vai fazer uma segunda pergunta. Essa ação é de rito sumário? E aonde que eu vou encontrar no Código de Processo Civil, velho? O rito sumário, artigo 275. Inciso 1º, causa até 60 salários mínimos, não é isso? Inciso 2, causas qualquer que seja o valor. Então eu vou te dar uma puta de uma dica. O rito sumário está em morte lenta. Por que que ele está em morte lenta, senhores? Porque nós temos um futuro Código de Processo Civil onde vai desaparecer essa estrutura, ok? Tá bom? Então está chegando as últimas oportunidades que eu tenho, enquanto exame de ordem, para cobrar rito sumário. Recado dado? Tranquilo? Beleza? Então eu quero qual visualização principal, senhores? Item 2 do artigo 275. Porque se eu fosse cobrar dos senhores rito sumário, eu nunca ia pensar no valor da causa. Eu ia pensar numa ação de um valor estratosférico para você botar na cabeça que esse troço não era de rito sumário. Só que no item 2 do artigo 275, senhores, pouco importa. Tranquilo? Por exemplo, senhores, se a BMW novinha da professora Bárbara fosse objeto de um sinistro, não é isso? Quanto que ela pagou nessa BM? R$500 mil. Bateu, deu PT, sacou? Deu perda total. Bateu no carro do João. Senhores, sem sacanagem, porque aqui é, porra, de quem que é a culpa? Claro que não, Bárbara, pelo amor de Deus. A culpa é sempre de quem, senhoras? Pronto, que do homem. Sempre a culpa da mulher, sacou? Pouco importa, mas ela vai achar que ela estava certa. Então ela vai querer propor essa demanda e vai te procurar como advogado contra o João, apesar do João estar certo, sempre, tudo bem. Senhores, R$500 mil. Rito sumário, porque é ação de acidente de veículo de via terrestre, sacaram? Então eu colocaria isso, eu faria isso. Um valor parra lá em cima, sacou? Mas eu ia colocar no inciso 2 do artigo 275. Então, ache qual é a pretensão. Agora, a segunda pergunta é, qual é o rito processual? E a primeira pergunta que você vai fazer é, tem rito especial? Tem. Matou ali. Não tem, você vai se perguntar, cabe no rito sumário, notadamente, no artigo 275, item 2? Cabe, faz de rito sumário. Não, não cabe. Ótimo, então só tem um caminho, senhores. Será de rito ordinário. Percebam o que eu estou mostrando para os senhores, que o pensamento é inverso, ok? Por que o pensamento é invertido? Porque eu nunca vou pensar primeiro nessa prova na regra. Eu sempre vou pensar na exceção. E a regra é justamente o que? O rito ordinário. Mas eu só chego nele por último. Então você nunca entre imaginando que a petição inicial seria de rito sumário, de rito ordinário. Tá bom? Para, respira, pega o sumário do seu código, não estou de sacanagem, por isso que eu falei, vai estudar sumário, tá bom? E vai ver se aquela pretensão, se aquele pedido se enquadra numa das hipóteses de procedimento especial, velho. Enquadrou, faz, vamos embora, rapidaço. Se não, examine para mim o artigo 275.
Se não for nenhum dos dois, você pode ter convicção que essa sua petição é de rito ordinário. Tranquilo? Então, apesar do rito ordinário ser o padrão, não é isso? Prova, exame de ordem, segunda etapa, eu só chego nele como exceção. Conseguiram visualizar isso aqui para mim, galera? E vai em juizado especial. Lei 9.099. Você só vai fazer petição especial para o juizado especial se o enunciado gritar para os senhores. Tá bom? Tranquilo? Imaginemos que esse carro da Bárbara não seja necessariamente uma BM de 500 mil. Tranquilo? Seja um Uno Mille 92. Quanto custa, senhores, um Uno Mille 92? O Uno 1092 deve custar o quê? Uns 3 mil para você ficar livre dele. Você paga, não é isso? Pro cara, sacou? Você quer receber quanto para me levar esse carro? Mais ou menos assim. Beleza. Senhores, eu poderia optar em levar essa minha causa de indenização em razão desse acidente de veículo, envolvendo esse valor, talvez 3 mil reais, para o juizado especial ou para a justiça comum? Posso, opção minha, tá bom? Porque seria uma coisa enquadrável no artigo 3º da Lei 9.099. Então, eu poderia levá-lo para lá. Não quero saber. Você vai fazer ela sob o rito sumário. Fórum convencional, não vai levar para o juizado. Tá bom? Salvo se o enunciado gritar para os senhores. E o que seria o enunciado gritar para vocês? Propõe a demanda ou apresente a petição inicial pelo rito processual em tese mais célere. Em tese, qual é o rito processual mais célere? Sumaríssimo da Lei 9.099 ou 275 do Código de Processo Civil? Em tese, não é isso? Juizado especial. Então, não vai fazer petição para juizado especial, salvo se o enunciado gritar para os senhores. E isso tem que existir direcionado no fim dele, de tal forma que você o leve. Digo isso porque priscas eras, quando nem era exame unificado ainda. Eu tive um aluno hoje, inclusive professor de processo civil, que apesar de eu adverti-lo em sala de aula, não faz, caiu um acidente de veículo e ele fez o quê? A porra do rito da Lei 9.099. Aí tampar de um zero. Aí lá vai recurso. Alguém aqui quer refazer recurso, gente? Segunda etapa? Ótimo. Então, só vai fazer questão para juizado especial, peça, se for muito direcionado. Senão você vai cair aqui, ó. Tá bom? Fique esperto para mim. Tranquilo? Então, senhores, identifiquei o pedido. Segundo passo meu, identificação do rito processual. Tá bom? Dúvidas, senhores, nisso daqui? Tranquilo? Ótimo. Terceiro passo. Agora, eu preciso identificar qual é a competência. Eu preciso identificar juízo competente. Porque eu preciso, como primeiro passo redacional, porque agora que nós vamos entrar nisso, propriamente dito, digamos assim, na estrutura redacional. Agora eu preciso saber identificar qual é o juiz competente para determinada causa. E aí, qual é a linha de raciocínio? Vem cá. Procedimento especial. Senhores, qual é o juízo competente para a ação de consignação em pagamento? Bom, se eu levo os senhores ao Código de Processo Civil, eu tenho, não vou lançar no quadro não, mas só para eu poder depois trabalhar, tá? Só para eu não manchar o quadro. Eu tenho do artigo 94 ao 100, no Código de Processo Civil, regras de competência territorial, porque o meu grande problema de petição inicial, velho, é em qual comarca, tá? De boa, tranquilo? Tem umas questões dos enunciados que eles não se preocupam com isso, tipo essa do Dr. João que eu falei ali, ó, tá? Essa aí eles não tinham, tá? Comarca nenhuma, é a técnica de simulação, tá? A técnica dos 3 pontos, coisa que a gente vai desenvolvendo aos poucos com os senhores, porque nessa primeira aula não estou preocupado em redação, estou preocupado com raciocínio, porque é o raciocínio que vai pontuar daqui para frente a vida dos senhores, tá? Então, do 94 ao 100, eu tenho ali as regras de determinação de competência. Por exemplo, direito pessoal.
domicílio do réu, direitos reais sobre bens imóveis, local da coisa, correto? Ações ali derivadas de causa-morte, o último domicílio do falecido, do morto, do presunto, tá? Beleza? Ótimo. Então a gente tem ali do 94 ao 100, cara, várias situações de determinação da onde seria proposta a demanda. Mas espera aí. Se você identificou que a sua causa é de procedimento especial, a sua primeira obrigação é ler os dispositivos que versem sobre esse procedimento especial. Sabe por quê? Porque dentro da lei correspondente a esse procedimento, eu, legislador, posso estar dizendo qual é o juiz competente. Exemplo, ação de consignação em pagamento, velho. Se você abrir o seu código, aquele que devia estar por aqui, beleza? Se você abrir o seu código, cara, e começar a ler o artigo 890, vocês vão encontrar qual é o juízo competente. Eu não vou falar, eu quero que vocês olhem, tá? Tranquilo? Quero que vocês peguem e já leem, por favor, os artigos que cuidam da ação de consignação em pagamento. E nada do que a gente aqui fala é à toa, tá? Tudo que a gente fala é uma escolha. Tudo que eu estou falando para os senhores é escolha, pensando em vocês. Por que pensando em vocês? Porque a gente trabalha com estatística. A gente trabalha com probabilidade. Correto? A gente só não entra, não. A gente pensa. E eu estou pensando junto com os senhores. Então eu já estou trazendo para os senhores uma outra demanda sempre possível. Consignação em pagamento. Então vocês vão fazer para mim uma gentileza de ler, tá certo? E lá vocês vão encontrar qual é o juiz competente. Não vou dizer, mas procurem, por favor, tá certo? Opa, então, peraí. Olha como é que são ligados esses passos. Identifiquei o pedido, não é isso? O que eu quero, qual que é a minha pretensão, beleza. Daí eu consigo identificar qual é o que? O rito processual. Beleza, identifiquei qual é o rito processual. Agora, senhores, se é de rito especial, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a lei que cura desse rito especial, porque ele já pode estar me dizendo qual é o que? O juiz competente. Se é procedimento especial, entretanto, e a lei for omissa, ou se for causa de rito sumário, ou se for causa de rito ordinário, vocês vão pegar o Código de Processo Civil. Não pode ter preguiça nessa prova do exame de ordem, tá? Tá bom? Ah, eu sei, beleza, mas vai na lei e confere por gentileza, tá? Tranquilo? Vocês têm que ter a convicção que vocês sabem, vocês têm que ler a questão e falar, eu sei, mas, cara, vai na lei e acha. Vocês vão fazer para mim o seguinte, mesma técnica dali. 94 é regra, CPC. Direitos pessoais, direitos reais sobre bens móveis, domicílio do réu. 95 é regra. Direitos reais sobre bens imóveis, local aonde está o bem imóvel, aonde eu vou propor a demanda, tá? De boa. Tranquilo? E aí depois eu começo com várias exceções. Tranquilo? Para situações específicas. Chegando até o parágrafo único do artigo 100. Parágrafo único do artigo 100 que me fala que para as ações que versem sobre indenização em razão de acidente de veículos, é competente o juízo do local do ato ou fato ou do domicílio do autor. Tá bom? Então eu tenho duas regras, 94 e 95, que caminham até o artigo 100. Porra, é procedimento especial e não fala qual é o rito, qual é o juiz competente. Ou é de rito sumário ou é de rito ordinário, tá? Senhores, então eu vou para o 94 a 100. Qual artigo que eu vou ler primeiro? Não comece pela regra. Comece sempre pela exceção. Porque você começa pela regra, você vai nela, cara, tá? Então você vai pegar o seu Código de Processo Civil, digo de novo para quem está assistindo, se é procedimento especial, leia, porque lá pode ter qual é o juiz competente, e aí você resolveu sua vida, tá bom? Se lá não tem o é de rito sumário ou é de rito ordinário, você vai pegar o Código de Processo Civil, vai pegar o artigo 100 e vai começar a ler de baixo para cima, indo até, se necessário, até o artigo 94. Tranquilo? Beleza, senhores?
E façam esse exercício para mim, que talvez vocês se surpreendam com algumas demandas, tá certo? Dever de casa, já passei um, leu, na verdade mais de um, velho. Leu o sumário, pra você, sacou, começar a identificar essas coisas, tudo que a gente está falando. Inação de consignação em pagamento, não é isso? Faz a leitura extraída ali, qual é para mim o juiz competente, por favor, tudo direcionado, tá bom? Terceiro dever de casa, pegar do artigo 100 até o 94 e me dar duas respostas. Aonde eu proponho uma ação de indenização. Ival, acidente de veículo, você já falou, não é isso? Local do ato ou domicílio do autor, não é isso? Parágrafo no artigo 100, de boa, beleza, ótimo. Mas e se não for? Aí, Val, domicílio do réu, vou falar para os senhores, não é. Pode até ser, mas por coincidência. Porque há mitos, e alguns mitos pressupõem uma leitura. Claro que a gente vai trabalhar isso com os senhores, mas já antecipa isso para mim, tá bom? Tá? Ação de cobrança, procedimento monitório ou execução. Também não é domicílio de ninguém. A ação de indenização não é domicílio. Tá? Salvo o acidente de veículo, de boa. Tá? Ação de cobrança monitório ou execução não é domicílio de ninguém, cara. Não é assim que a lei trata. Então descubram para mim. Isso pressupõe que você faça a leitura invertida. Que você pegue do 100 e vá até o 94, você vai fazer isso na prova. O que eu estou desenvolvendo com os senhores simplesmente é o raciocínio lógico. De eu pegar a questão e começar a fatiar a questão. Primeira coisa que eu estou fatiando, qual é o pedido? Não me interessa por enquanto em termos relacionais. Estou identificando depois que eu faço o pedido qual é o rito. Identifiquei qual é o rito, agora eu entro em redação. E a minha primeira preocupação em redação justamente qual é o que? O juiz competente. Aonde eu tenho que fazer a identificação se é procedimento especial. Se ele é procedimento especial, me diz qual é. Se não, eu vou do artigo 100 ao 94. Sem esquecer de uma coisa chamada Código de Defesa do Consumidor. Porque ele, Código de Defesa do Consumidor, vai me dizer ali no artigo, quem foi nele, cara, eu sempre esqueço, é o 100 ou 101, acho que é o 101. Esse tipo de falha de memória, tá? É para que os senhores, estando com o código, façam aquilo ali, ó. Procura. Porque eu quero ver procurar na hora da prova, velho. Sacou? E na hora da prova você fica doido. Por quê? Porque você não acha onde que está o negócio. Tá? Até porque não é crítica nenhuma, tá? Estou afastado de graduação por opção há algum tempo, porque eu acho grande barato curso preparatório e pós-graduação. Eu não que eu não goste, cara. Tá em sala de aula pra gente é o máximo, de boa. Mas eu estou afastado de graduação, tenho inúmeros, mas inúmeros amigos em graduação, em coordenação de faculdade e tal, legal. Faculdade tem um problema sério. Nos afasta da lei. Já sentiram isso? E na hora que você precisa dela, você fala, porra, onde que eu acho? Está na hora de aprender. Então o código, toda vez que a gente está aqui conversando, falando, você está procurando, você está marcando, já deu tempo de achar o Código de Defesa do Consumidor, não deu? Enquanto eu estou conversando a abobrinha aqui, deu? 100 ou 101. Artigo 101. Item 1 do Código de Defesa do Consumidor vai me dizer que para ação de indenização, o autor consumidor pode, não é isso? Optar pelo foro do seu domicílio enquanto autor. Tá bom, senhores? Então eu quero isso na linha de raciocínio de vocês. Então, identifiquei a pretensão, identifiquei o rito, identifiquei qual é o juiz competente. Não tem sido um problema no exame de ordem o quarto passo. Há algum tempo isso não é problema. Tá? Isso é um problema que nós vamos conversar em contestação, não em petição inicial. Porque já há algum tempo a ordem não tem feito nenhuma situação de discussões em relação à legitimidade. Porque a minha questão próxima é composição de preâmbulos, senhores. Identifiquei a pretensão, identifiquei o rito, ao identificar o juiz competente, eu já estou no esmo, não é isso?
O esmo é também conhecido como excelentíssimo, tá? Tranquilo? Eu já estou começando a redação. Ival, pode abreviar? Pode. De vez em quando a gente fala, não pode abreviar. Mentira. Tá? Esmo, ponto, senhor, ponto, tá? Tranquilo? Sem problema absolutamente nenhum. Então, identifiquei. Depois, na composição do meu preâmbulo propriamente dito, eu tenho necessidade de identificar quem é autor e quem é réu, não é isso? Passando, claro, por uma análise de legitimidade, digo aos senhores, a OAB tem primado, quando é petição inicial, em não criar situações de dificuldade. Tem muito tempo que a gente não identifica nas peças processuais eventuais problemas. Ótimo. Depois, senhores, que eu identifico a legitimidade, eu tenho, na verdade, aí talvez uma grande angústia de alguns. O nome, por favor, entre aspas, da ação. Por que, entre aspas? Porque a ação é direito subjetivo, a ação é direito público, a ação é direito disponível, a ação é direito a um provimento de mérito, beleza, não é nominada, tá bom? Mas qual é o hábito, senhores, da praxe forense, que é de prática real e que a gente acaba carregando também para a prática simulada? Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência propor a ação de, não é isso? E aí muitas vezes surge angústia. Técnica. Primeira. 5.1. Se a sua ação for de procedimento especial, então eu voltei aqui, ó, aos passos como eles vão se encaixando, tá? Eu voltei aqui ao rito. Se a sua demanda é de procedimento especial, o nome da ação vai ser o nome do procedimento especial. Não é ação monitória, o procedimento é que é monitório. Não é ação de consignação em pagamento, é o procedimento que é de consignação em pagamento, o procedimento especial. Pouco importa, continue chamando de ação, tá bom? Até porque há alguns, em termos de academia, que não nominam mais ação, mas dizem simplesmente, vem propor pedido de, pelo rito tal. Esquece essa bagaça se alguém tem isso vindo da academia, tá bom? Não que esteja errado, longe disso. Mas eu não quero criar sustos em quem está corrigindo a sua prova. Então você vai continuar chamando ação monitória, ação de consignação em pagamento, ação de despejo, ação possessória, tá? Reintegração, manutenção de posse, ação de enunciação de obra nova. O que eu estou fazendo? Pegando um procedimento especial e lançando como nome da ação. Tranquilo? Se não é procedimento especial, senhores, técnica, ação de rito sumário, ação de rito ordinário, você nomina, isso é técnica processual, tá? Não está escrito em lugar nenhum, mas é a ideia, inclusive, por trás da figura do edital do exame de ordem sobre isso. Você nomina a ação pelo pedido. Por isso que você entra com a ação de indenização por danos materiais e morais, ok? Por isso que você entra com uma ação de cobrança, tranquilo? Porque você está nominando, não é isso? Pelo pedido que você busca. A ação de obrigação de fazer, tá? Que seria ali a busca de um preceito combinatório no 461, tranquilo. E coloque para mim qual é o rito, se é ordinário ou sumário. Ação de indenização pelo rito ordinário. Ação de indenização pelo rito sumário. Entenderam a ideia? Para que você leve a quem está examinando realmente a convicção que você acertou o rito. Tá bom? Então a gente mostra para o examinador que nós acertamos o rito aonde? Na estrutura do preâmbulo. Ali você já começa a trazer o cara para o seu lado. Claro que, na verdade, senhores, eu sei o rito, se eu examinar qualquer peça de alguém aqui, pode parecer estranho. Mas eu consigo saber o rito, se você acertou ou não, não é pelo nome, não é pelo pedido, mas pelo requerimento de citação.
Se eu ler o seu requerimento de estação, eu não sei se você acertou ou não, Rito. Vou explicar isso um pouco mais na frente, tá bom? Mas já lança para mim aqui. Logo, senhores, passo 4 e passo 5 é para a composição do preâmbulo. Aonde eu vou ter quem são as partes, legítimas, claro, e a nominação da ação como passo número 5. Dúvidas, senhores? Tranquilo? Estão vendo que é fácil? Só a gente ir compondo, correto? E cada composição dessa aqui é o quê? É pontinho que você está trazendo para você na hora da correção. Entendeu? Você vai fatiando a peça, você vai ganhando pontos a partir dessa técnica de apresentação. Então está aqui, ó. 5º passo, nome da ação. Ival, e a estrutura da redação do preâmbulo? Tem algumas outras coisinhas que deve ter nela? Claro que tem. Mas aí é quando a gente estiver realmente estruturando, não é isso? Um esqueleto formal para que dele você desenvolva. Mas eu preciso desse raciocínio primeiro. 6º passo. Qual é o 6º passo? Fatos. Tranquilo? Fatos. E já vou lançar o 7º passo de uma vez. 7º passo, percebam que eu soltei um espaço. 7º passo. Fundamentos. Senhores, processo é técnica, processo é matemática purinha, tá bom? Só técnica. Por isso eu falando, pegou o técnico de petição inicial, você faz qualquer petição inicial na sua vida. De boa, tá? De ação para juizado especial para ação rescisória. Porque a mesma técnica não muda. Essas perguntas e o enquadramento dela é igualzinho, velho, tá? Fatos, fundamentos. Ival, é bom distinguir para o exame de ordem? Se vocês lerem o edital, é bom. Tá certo? Inclusive porque está existindo na hora da correção repartições em relação a isso. Dizendo o edital dos senhores que você tem que precisar os fatos e os fundamentos. E muitas vezes eu vejo aluno angustiado para saber distinguir o que é fato, o que é fundamento. Primeiro dia de aula, a linha de raciocínio é o seguinte: fato pressupõe início dele, narração da relação jurídico-material. Você vai aplicar isso em todo enunciado. Depois você vai me dizer se está certo ou não, tá? Você vai aplicar isso em todo enunciado, depois você vai me dizer se está certo ou não. Começa narrando a relação jurídico-material. Depois que você narrar a relação jurídico-material, desenvolva a sequência dos fatos até uma coisa chamada lide, que nada mais é que a resistência criada no mundo real por aquele que você lançou como réu contra o seu direito, não é isso? Tá bom? Ponto. Os seus fatos morrem aí. O resto é fundamento. Você vai aplicar essa técnica para mim, depois você vai me dizer você mesmo se dá certo, tá? Porque a segunda etapa é treinamento, velho. É caneta, igual a gente estava falando, bunda na cadeira, tá? É sentar com duas coisas, tá? Você tem 2 grandes amigos para esse seu exame de ordem, tá? Não somos eu, Bárbara, Reivane, não é. Nós não somos amigos de vocês para esse exame de ordem, tá? Nós estamos aqui para apertar de vocês, para cobrar vocês, para ficar em cima, para xingar. Não se assustem se eu xingar alguém, por favor, tá? Porque a gente quer tanta aprovação de vocês que muitas vezes você, tem vontade de pular em cima, sacou? De boa, mas pode saber que é tudo com muito carinho, tá bom? Tranquilo? Ótimo. Senhores, olha só. Cara, você tem 2 grandes amigos no seu exame de ordem, seu código, porque está ali, tá bom? Não está fora daí não. E 2 no enunciado. Então, toda vez que você for fazer treinamento em casa, aqui, seja onde for, você vai pegar o seu código, o enunciado e vai ficar só com eles. Não use nenhum outro material, a não ser antes para poder ler a respeito, a não ser depois para conferir. Mas na hora de treinamento, senhores, é enunciado e código, tá bom? Porque é o que você vai fazer na hora da prova. E esses são seus 2 grandes amigos, porque um te faz a pergunta e o outro te dá a resposta, só.
Então, deles você não se afasta. Por isso, o IC, você não se afasta do enunciado. Toda vez que você perguntou IC, você está saindo fora, sacou? Você está saindo fora dele. Não faz isso. E a resposta vai estar dentro do seu código. Então, treinamento é isso. Tá? Você usa quem te pergunta e quem te responde, só. Então, dentro dessa linha de raciocínio, fatos, relação jurídico-material, vá até a lide. Vá até aquele momento-chave em que surge realmente a potencial situação de limitação ou, consequentemente, o atingir do direito de alguém. Dali para frente, o resto é fundamento. Tranquilo? Então, se eu narro o quê? Bárbara vinha transitando em altíssima velocidade com a sua BM novinha, cara. E não tô de sacanagem, ela tem. Tá bom? Tá? Só faz de besta, velho, sacou? Mas tem, beleza? Com a BM novinha dela. E bate no carro do João, ela não vai narrar isso. Ela vai narrar que João trafegava em alta velocidade, talvez na contramão de direção. Quando de repente, não é isso? Houve o abarroamento de, tranquilo? Procurou Bárbara, o senhor João falou que não ia pagar. Pronto, acabou. O que é isso, senhores? Relação jurídico-material até a lide. Acabou a sua narrativa fática. Bárbara teve um prejuízo de, já estou aqui, ó. Tá bom? Porque agora eu vou dizer que ele tem a obrigação de reparar, não tem? Tranquilo? Eu vou 186, eu vou 927, tranquilo? Eu vou buscar ali agora o fundamento. Então, a partir do momento em que eu digo relação jurídico-material, cheguei na lide, pronto, o resto é fundamento. Sempre com inserção de quê? De dispositivos legais. Cara, vamos ser bem sinceros, você acha que o cara que vai corrigir a sua prova faz uma leitura horizontalizada? O que é uma leitura horizontalizada? Eu pego palavra por palavra, linha por linha e vou lendo assim, ó. O cara não lê assim não, velho. Beleza? Por quê? Porque senão ele não dá conta de entregar tudo que ele precisa dentro do prazo. Então, se desenvolve uma técnica, e vou dizer para os senhores, os professores de vocês da graduação, provavelmente, se fizeram prova escrita, se fizeram trabalho, ou não leu, ou leu na técnica. Eu vou dizer para os senhores, qual técnica de uma leitura em diagonal? Procurem fazer isso para vocês verem. Não é técnica de... É quase uma técnica de leitura... Como é que o pessoal fala? Em dinâmica, é isso, tá? O que é a leitura em diagonal? Eu pego um texto, eu não leio ele assim, não. Eu passo os olhos nele assim, ó. Tá? Eu vou lendo em diagonal. E vou buscando nesse texto elementos que me interessam. Quais os elementos que me interessam nesse exame de ordem, senhores? Artigo tal, artigo tal, artigo tal. Porque o parâmetro de quem montou a prova, e que é utilizado pelos corretores, que são vários, é esse aqui, ó. Já viram como é que é corrigido? Se tem referência ao artigo tal, não é isso? Ou ao fundamento desse artigo tal, não é isso? Então, trazer para dentro da prova não o texto do artigo, mas a referência a ele é muito importante. E que vocês usem como técnica redacional. Em razão dos fatos acima, diz o artigo 186 do Código Civil, que todo aquele que eventualmente, por uma situação de ação, como no caso, causar, não é isso? Esqueci como é que é a redação lá, sacou? É isso, usa, cara, dela para escrever, entenderam? Sacaram a ideia? Pega o dispositivo e usa ele não só para fundamentar, mas como suporte redacional, só não vai copiar igual, tá bom? Terminou. Você tem agora que identificar duas coisas, que eu vou separar como 2 passos, e depois nós vamos ver a técnica de inserção dentro da estrutura da peça, que são os... Eu vou para o quadro, senhores, para eu ter espaço. Se eu lembrar onde eu deixei o apagador, deixei aqui. Eu vou para a banda de cá, vem aqui comigo, por favor. Aonde? Agora eu vou desenvolver, não necessariamente na ordem, tá? 8, mas apenas por uma situação acadêmica eu lanço primeiro os pedidos.
E qual é, consequentemente, a forma de você pensar pedido? Pedido você vai pensar da seguinte forma. Ou ele é pedido simples, ou ele é pedido cumulado. Tranquilo? É frio, você vai vazar. Tá. Ou é pedido simples, ou é pedido cumulado, correto? Senhores, quando eu digo pedido simples, tranquilo. Um processo igual a um pedido. Quando eu digo pedidos cumulados, eu digo o quê? Mais de um, não é isso? Pedido. Pô, Ival, isso aí a gente sabe. A gente não precisava estar aqui, quem está presencial, 10 horas da noite, para ouvir você falar isso, não. Beleza. Mas o que eu preciso que vocês saibam é o seguinte. Geralmente, não é regra não, tá? Mas geralmente, quando eu cobro uma petição inicial de rito ordinário, eu tenho mais de um pedido, tá? Quando é de procedimento especial, geralmente é apenas um pedido. Então, eu estou fazendo um pedido simples, até porque é uma situação só, não é isso? É uma situação litigiosa que me leva para aquele procedimento especial. Mas quando a gente cai ali, cara, principalmente em rito ordinário, há sempre uma potencial situação de pedidos ditos cumulados. E o meu problema é que eu tenho cumulação simples. O que é uma cumulação simples? Eu quero a procedência do pedido 1 e eu quero a procedência do pedido 2, tá bom? Mas se eu inverter, não tem problema nenhum. Exemplo clássico. Toda vez que eu estou numa ação indenizatória que eu tenho ali que fazer a solicitação de dano moral e de dano material, eu posso primeiro solicitar o dano moral e depois o dano material. Se eu inverter, algum problema? Não. Porque quando eu falo cumulação simples, eu quero a procedência dos 2 pedidos. Todos os pedidos que eu estou apresentando, eu quero que sejam julgados procedentes. E aí a ordem, para mim, pouco importa. Só que tem um outro barato, senhores. Os chamados pedidos cumulados sucessivos. O que são ali os pedidos cumulados sucessivos? Eu quero a procedência do pedido 1. Julgado procedente o pedido 1, agora julga procedente para mim o pedido número 2. Logo, eu não posso anteceder nesse tipo o pedido 2 ao pedido 1. Eu vou ter um probleminha, na verdade, de pedidos feitos de forma incompatível. Tanto que eu pergunto aos senhores, posso cumular alimentos com investigação de paternidade? Qual que eu vou pedir primeiro, cara? Não posso pedir os 2 juntos. Eu tenho que primeiro pedir a procedência da investigação. E julgado procedente o primeiro, agora julgue procedente os alimentos. Despejo por falta de pagamento. Qual o pedido primeiro que você faz? Isso sempre me dá problema. Aí eu quero despejo, quer não. Tá? Por isso você vai ter que ler a lei. O primeiro pedido seu é de rescisão do contrato de locação. Porque o cara não pagou, tem que ser em razão disso o quê? Rescindindo o contrato. Tranquilo? Aí depois você vai querer o despejo dele, depois o pagamento dos valores. Mas primeiro sempre vai ter o pedido de quê? De rescisão do contrato, correto? Para que aí possa gerar o despejo, para que aí possa gerar a cobrança. Então perceba, há pedidos que a gente chama acumulados sucessivos. Eles têm que ser colocados dentro de uma certa ordem lógica. Porque a procedência do segundo depende da procedência do primeiro. Tá bom? Então são situações bastante tranquilas, surgem de uma situação lógica, mas claro que vocês vão ter que ver junto com a gente situações de vivência e como redigir, não é isso? Tecnicamente para você mostrar para o examinador que você acertou. Porque existe também o chamado pedido subsidiário, também conhecido como pedido eventual. Eu quero a procedência desse primeiro pedido aqui, juiz. Caso esse primeiro seja improcedente, me dá o segundo então, por favor. Opa, mudou.
técnica de cumulação sucessiva pressupõe: julgue procedente o primeiro, julgou procedente o primeiro, julga procedente o segundo. Cumulação subsidiária, não. Cumulação subsidiária pressupõe que eu quero a procedência do primeiro pedido, e se o Estado me der, eu estou feliz. Mas caso esse primeiro seja julgado improcedente, julgue procedente agora para mim pelo menos o segundo. Tá bom? Exemplo, eu quero a anulação do contrato. Se julgar improcedente, juiz, pelo menos você conheça como abusiva a cláusula número tal. Entenderam a ideia? Tranquilo? Exemplo clássico. Juiz, eu quero a anulação do casamento. Se não me der, pelo amor de Deus, me dá pelo menos o divórcio. Tá? Eu, particularmente, acho que esse segundo caso seria, na verdade, de cumulação simples. Onde eu quero tanto a procedência para anular o casamento, quanto para dar o divórcio. Porque aí você tem certeza que acabou. Entenderam a ideia, cara? Aí você fica, porra, beleza, acabou mesmo. Mas não pode. Diz que a técnica seria uma técnica de subsidiariedade. Entenderam? Raro isso no exame de ordem. Mas vocês têm que saber o quê? A técnica de redação. E há também o chamado pedido alternativo. Senhores, técnica redacional. Não vai fazer petição, desculpa a expressão, viu, meninas? Não vai fazer petição porca, por favor. Tá? Aluno nosso não faz. De jeito nenhum. Por favor. Cada pedido num parágrafo. Tá certo? Cada pedido, eu quero a procedência do pedido para. Terminou? Vai para o próximo. Eu quero a procedência do pedido para. Tá certo? Você vai fazer isso repetidamente. Isso é técnica. Você vai fazer visual para quem está corrigindo um em cada parágrafo. Tá bom? Ótimo. Menos o pedido alternativo. A técnica do pedido alternativo pressupõe um único parágrafo. Porque eu quero a procedência do pedido para que seja entregue a coisa ou pago o valor ou devolvido a quantia dele. Tá? Quando a obrigação é alternativa, o pedido é alternativo. Continua a lei dizendo que ele é acumulado alternativo. Claro que se cair assim, responde para mim, mas isso é uma grande mentira. Pedido alternativo não é pedido cumulado. Pedido alternativo pressupõe que eu tenho uma pretensão, que pode ser cumprida de uma ou de outra forma pelo devedor. Tranquilo? Tá? Pouco importa. Continua chamando para mim de pedido cumulado alternativo, mas ele cabe num único parágrafo. Sempre com um ou no meio do caminho. Quem vai me trazer isso, pode ter certeza, o enunciado, vamos chegar a alguns para a gente poder fazer treinamento em relação a isso. Então, técnica de pedido, ou vai ser simples ou vai ser cumulado. Simples, sucessivo, subsidiário ou alternativo. E agora uma chatura minha, tá? Aluno meu sabe distinguir pedido de requerimento. Aluno meu não pede citação. Vou dizer para o senhor, se você colocar no exame de ordem, pede a citação de, você vai ganhar os pontos? Vai. Tá? Porque o exame de ordem não está preocupado com isso. É até muito tecnicamente mal montado isso no exame de ordem. Tá bom? Mas vai ter um esporro meu, velho, que não vai mudar nada, sacou? Tá? Mas que eu vou encher o saco de vocês, eu vou, velho. Por quê? Porque são solicitações da parte completamente diferentes. Quando eu digo a expressão pedido e a uso tecnicamente, eu acho que o aprimorar técnico é algo fundamental para a gente. Eu estou solicitando provimento de mérito. Tá bom? Estou pedindo a condenação, a declaração, a constituição, tá certo? Então, estou buscando esse provimento de mérito. Qualquer outra solicitação em juízo, que não seja a solicitação de provimento de mérito, não é pedido. 9. É requerimento. Tanto que alguns escritórios, talvez alguns que estão assistindo e que estejam presencial, exigem nos modelos a distinção, não é isso?
Não sei se alguém aqui vivencia uma situação de prática real, onde os escritórios, muitas vezes, não é isso? Exigem uma técnica de distinção de pedido e requerimento. Exame de ordem não tem essa preocupação. Eu tenho. Mas não necessariamente que você precise fazer a distinção. O seu último tópico pode chamar dos pedidos e requerimentos, tá bom? Problema nenhum, até é bom. A gente vai trabalhar essa técnica de estrutura. Mas aí, depois que você pensar os seus pedidos, você vai pensar quais são os requerimentos. Quantos requerimentos são possíveis? Vários. Exame de ordem, você vai levantar sempre que você for fazer requerimento, 6. Podem existir mais? Podem, claro. Mas tem 6 que são sempre corriqueiros. Alguns deles obrigatórios. Então, você vai decorar comigo. Porque se você acertar todos os requerimentos, talvez você ganhe 1 ponto, 1,5 ponto. São 5 possíveis de repente, tá bom? Mas se você desses 5 acertar 4, eu vou te dar a mesma pontuação. Depende ali da conjugação. E de novo, a gente quer quanto nessa prova, cara? 6. Então você vai pensar, toda vez que você for entrar em requerimento, número 6 para mim. Tá bom? Quem é de Minas Gerais sabe que o número 6 é algo extremamente representativo, correto? Em termos de atuação daquele clube que é o maior do Brasil ultimamente. Tranquilo? Beleza, ótimo, tá? Não estou perguntando mais nada, ponto, beleza. Senhores, aqui, por favor, vem cá. 6 requerimentos. Primeiro, obrigatório, requerimento de citação, tá bom? Segundo, obrigatório, requerimento de provas, tá bom? Também é requerimento obrigatório. Tranquilo, senhores? Então, esses dois, a ordem deles, aonde vocês vão colocar, sinceramente, o exame de ordem não está nem aí. Até porque você tem que lembrar o seguinte, você está fazendo uma prova com tempo limitado, que não dá tempo de fazer rascunho, tá? Você já vai ter que entrar em redação, porra, na largada. O rascunho serve para você pontuar só o que você vai trabalhar, tranquilo? Então, você tem citação em provas como requerimentos que sempre existirão nas petições que vocês vão compor. Mas alguns outros requerimentos dependem da conjugação do enunciado. Senhores, intimação do Ministério Público. Naquelas hipóteses em que o Ministério Público deve frequentar o processo, notadamente artigo 82 do Código de Processo Civil e algumas outras situações correlatas que a gente vai ter oportunidade de discutir. Senhores, também você pode fazer, claro, o requerimento de prioridade de tramitação. Por exemplo, idoso. O idoso não tem prioridade de tramitação, senhores? Entenderam a ideia? Então, bom, você vai pedir, perdão, ao o hábito. Você vai requerer, tá bom? Tutela antecipada é pedido ou requerimento? Requerimento. Na tutela antecipada eu não condeno, eu não declaro, eu não constituo, ela é provisória, tanto que tem que ser confirmada na sentença. Então, não é julgamento do pedido quando o juiz concede uma tutela antecipada. Ok? E, senhores, por fim, o requerimento de gratuidade de justiça. Que você só vai requerer. Porque gratuidade é foda, cara. Por que gratuidade é foda? Quando a gente fala de gratuidade, há um problema muito sério na prática real. Qual que é o problema muito sério na prática real? Você vai requerendo, né? E vai vendo se cola, tá bom? Prova simulada não. Prova simulada você só vai requerer a gratuidade se ao final da leitura do enunciado uma lágrima rolar. Tá? Você só vai requerer gratuidade se você chorar. Se você não chorar, você não vai requerer gratuidade, não. Por exemplo, nesse caso que eu comecei a falar lá do início da aula, do José, do Joaquim e da Julieta, não é isso?
com o doutor João, ficaram privados ali de R$1 milhão e tal, beleza. Vocês choraram? Não. Pode ter certeza que não. Então, há enunciados que quando você termina, você está em lágrimas, velho. Aí você vai requerer o quê? A gratuidade, ou seja, não faça o requerimento se não houver reais situações descritas dentro do enunciado de um estado de miserabilidade do cidadão. De uma situação em que realmente a ele não seria possível fazer o pagamento das custas ou eventuais valores de sucumbência de honorários. Então eu quero, por favor, essa atenção, só há o requerimento na boa, tá bom? Existem outros requerimentos possíveis, claro que existem, mas pode ter certeza que desses aqui, se você lembrar desses 6, você consegue trazer para você a pontuação necessária e suficiente dentro dos requerimentos para você ser aprovado, tá bom? Lembrando que esses 2 são o quê? Obrigatórios. Os outros dependem das situações denunciadas. Aí, então, eu tenho que completar 9º passo, 10º passo. O 10º passo é identificação do valor da causa. A toda causa será dado um valor, não é isso? Mesmo que não tenha conteúdo econômico imediato, 2 técnicas. Ou o exame, ou o enunciado, meu melhor amigo, me dá ali valores reais, não é isso? Para que eu possa trabalhar, consequentemente, com eles. Ou eu não tenho valoração, e aí, então, eu usaria a técnica da simulação, que é o R-cifrão 3 pontinhos, que a gente vai desenvolver com casos reais a serem trabalhados, ok? E, por fim, último passo, o encerramento da peça. Termos em que pede deferimento, não é isso? Local, 3 pontinhos, data, 3 pontinhos. Advogado, não é isso? Você não vai botar seu nome, pelo amor de Deus. Ah, vou botar meu nome, minha petição, meu número de OAB de estagiário. Legal? Ótimo. Sacou? Você põe lá, advogado, OAB número 3 pontinhos, que você estaria encerrando. Tranquilo? Eu tenho mais alguns minutinhos, não tenho? Então eu vou salvar a vida dos senhores em 4 minutos. Por quê? Porque você montou a peça, usou todos os passos, petição, por filé, aí você vai ler o que você fez. E você vai achar erro, bicho. Claro que vai, gente, porque você chega para essa prova com o mundo nas suas costas, com tempo para fazer e com o vizinho do lado comendo, na verdade, batata frita e fazendo uma zoeira do cão. Sacou? Entendeu? Então você está com vontade de matar o cara, velho, acima de tudo. E aí você vai ler a peça, e lendo a peça você vai falar o seguinte: puta merda. Pode gritar em voz alta, puta merda, na hora? Pode. Problema nenhum, desabafa, sacou? Esqueci. Só esqueci de fazer os pedidos. Ou seja, minha petição inicial é inepta, velho. Sacou? Terminou? Você está encerrando, não é isso? Com a suposição na sua assinatura. Técnica que serve para a prática real e para a prática simulada. E graças a Deus, sempre que a gente fala dela, já aconteceu da gente salvar aluno com isso. Por isso que eu disse para o senhor, 4 minutos eu salvo a vida de vocês. Terminou a peça, fez bobagem nela, fica tranquilo que tem como consertar. Em tempo. 2 pontos. Você esqueceu de fazer um pedido? Já assinou a peça, supostamente assinou, não é isso? Em tempo. Pede a condenação da parte a pagar danos morais. Esqueceu um requerimento? Em tempo. Requer a citação do réu no endereço constante no preâmbulo. Tranquilo? Colocou um fundamento, porque não tem um fundamento, requer que seja considerado como fundamento também um artigo tal. Por isso, desenvolve. Entendeu? Botou uma parte que não é, seria outra, requer que seja desconsiderado o réu tal, e que seja tido como réu fulano de tal, cuja qualificação é, entendeu? Quer trocar um fundamento, que seja desconsiderado o fundamento tal, que está errado, cara.
O em tempo salva. Tranquilo? Só tem um detalhe. Por que você assina no final da peça? Porque você está dando validade ao que está acima. Quando você faz o em tempo, você de novo lança, depois de desenvolvê-lo, advogado, OAB número 3 pontinhos. Para você dar validade, sacou? Aquilo que está após a sua assinatura. E já tive ex-aluno que fez 4 em tempo. Porque a petição dele estava complicada, velho, sacou? Tá? Mas graças a Deus, com essa técnica, conseguiu a aprovação. Então, essa técnica resolve a sua vida. Tá bom, senhores? Primeira aula, técnica de petição inicial, onde a gente tem todos os passos que, uma vez seguidos, permitem que você faça a composição de qualquer petição inicial na sua vida. Senhores, bem-vindos, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima aí.